A gente entra, chega aqui, a gente não quer adorar o Senhor, não quer abrir a boca. E a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Irmão, você sabe o que é habitação? Isso é uma palavra tão forte, igreja. Deus habita no meio dos louvores. A habitação, ela é um local onde você se sente ali, aqui é o meu lugar, eu estou no meu lugar. A nossa habitação é na nossa casa, onde tem o nosso cantinho, é ali que eu habito, eu e você. Na sua casa, na minha casa. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, irmão, quando você louva, Deus diz, opa, aqui eu vou ficar aqui, porque eu gosto disso. Então, irmão, Deus se sente à vontade. Quando você está louvando, quando você abre a sua boca para adorar o Senhor, não só na igreja, na sua casa, onde você está, quando você começa a louvar, o Senhor, Ele vai ali, Ele permanece ali, porque a palavra de Deus diz, Deus habita no meio dos louvores, Deus está no meio dos louvores. Então, quando a igreja vem, quando você vem para a igreja, irmão, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Irmão, não tem a voz bonita, não importa, Deus habita no meio do seu e do meu louvor, amém? Glória a Deus. Eu queria falar para você aqui um pouco da palavra do Senhor. Eu nunca preguei sobre a volta de Jesus, não, vai ser a primeira vez. Mas o Senhor falou no meu coração sobre isso hoje, né? E ultimamente, irmãos, devido aos acontecimentos que nós estamos vivendo, a gente para um pouco para refletir. Quando acontece algo assim na nossa comunidade, com alguém que a gente conhece, a gente estrala uma luzinha assim na nossa cabeça. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com o mundo? Até o ímpio, irmão, ele fica assim, meu Deus, quanta violência. Porque a palavra de Deus, igreja, ela está se cumprindo e ela vai se cumprir. Que você acredite ou não acredite, a palavra de Deus está se cumprindo. E aqui no capítulo 24, Jesus ele vai falar da destruição, porque naquele tempo a maldade já existia. Só que Jesus estava falando ali para os discípulos, ali, principalmente aqui quando a gente lê o versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram ele e seus discípulos em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, ele disse: olha, tenha calma, cautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, falsos mestres, falsos profetas, trazendo doutrinas que estão enganando a muitos irmãos. E ouvirei falar de guerras, de rumores de guerras. Não vos assustei, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E no 9 vai dizer assim: e hão de vos entregar para seres atormentados, matar-vos-ão. Olha bem essa frase: serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você viu o caso daquele rapaz que estava nos Estados Unidos, num público, e mataram ele? Você sabe quem era aquele rapaz? Não estou falando de política, não. Ele era cristão, ele defendia a família, e ele era contra o homossexualismo, ele era contra as práticas pecaminosas, e mataram ele. Por quê? Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Cumprimento da palavra de Deus. Cumprimento, igreja, é cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer: nesse tempo muitos serão escandalizados, se atrairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Vocês já viram aquele vídeo daquele menino, daquele Miguel, que ele está de novo ali, inventando as coisas? Falando: ó, Kleber, eu estou vendo a tua mancha clara.
crente que acredita. Vocês acreditam? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia está se cumprindo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem países em guerra. Tem pessoas morrendo de fome. Tem nação se levantando contra outra nação. E aqui no nosso meio tem facção se levantando contra facção. Criminalidade no nosso meio. E você, igreja, o que você está fazendo? Será que você está dormindo? Será que você está perseverando? Será que é preciso acontecer muitas vezes uma coisa triste como aconteceu ontem, para a gente instalar assim uma luzinha na nossa cabeça? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ai, não, mas sempre houve violência, sempre houve matança de gente, mas Jesus está voltando. A palavra está se cumprindo, irmãos. A palavra está se cumprindo. Aleluia. E o Senhor, Ele fala claramente: se você perseverar até o fim, você será salvo. Mas se você não perseverar até o fim, sinto muito, você não será salvo. Lá no 27, lá embaixo, vai dizer assim, ó: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. E a igreja precisa se preparar. Não é, irmão, ficar com medo de trancar dentro de casa, não. É descer na presença do Senhor, se humilhar, orar, pedir a Deus graça, misericórdia. Jesus, me fortalece na tua presença. Jesus, salva a minha família, porque eu não quero subir sozinho. Eu quero que a minha família suba comigo, porque eu estou vendo destruição de um lado, destruição do outro. Eu estou vendo que tu está perto de voltar, Jesus. Salva os meus. Porque a palavra de Deus está se cumprindo. E o papel da igreja é estar preparados. Hoje eu estou preparado. Amanhã eu vou estar mais preparado. E depois mais preparado. Todo dia é um dia de preparação. E agora eu quero ler com você a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25. Essa palavra Deus deu aqui na igreja agora. Então o reino dos céus, lá no capítulo 25, irmãos. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, porque é esposo, mas é o noivo, tosquenejaram, ou seja, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo! E saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos o nosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes os que vendem e vão comprar para vocês. E o 10 diz assim: tendo ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Que palavra, igreja! Meu Deus! Jesus!